Meu nome é Alina, e essa é a minha história. Olhando para trás agora, mal posso acreditar como uma simples xícara de café mudou toda a minha vida. Mas estou me adiantando. Deixe-me começar do começo, porque essa história precisa ser contada da maneira certa. 3 anos atrás, eu estava apenas tentando sobreviver. E digo isso literalmente. Eu tinha 26 anos. Trabalhava no turno da noite na lanchonete do Joe, no centro da cidade. E cada dia parecia uma batalha contra a maré. Sabe aquela sensação de estar se esforçando tanto só para manter a cabeça fora d'água que você esquece como é respirar de verdade? Essa era eu. Tinha o sonho de me tornar enfermeira e estava pagando meus estudos com muito sacrifício, salário por salário. Algumas noites, eu empilhava meus livros didáticos atrás do balcão e roubava minutos entre os pedidos para estudar anatomia ou procedimentos de atendimento ao paciente. A lanchonete não era nada glamurosa. O chão vivia grudando, por mais que eu esfregasse. A máquina de café fazia um barulho esquisito, e meu uniforme vivia com cheiro de gordura de bacon. Mas era a minha tábua de salvação. Cada dólar que eu ganhava ali era um passo mais perto do meu diploma. Trabalhava dobrado sempre que podia, mesmo quando meus pés gritavam dentro daqueles sapatos baratos que eu não podia substituir. Achava que já conhecia todos os tipos de clientes que passavam por aquela porta. Motoristas de táxi querendo cafeína rápida, estudantes virando a noite nos livros, gente solitária que só queria que alguém dissesse olá. Depois de 3 anos de turnos noturnos, eu sabia ler uma pessoa em segundos. Mas então ele entrou, e tudo que eu achava que sabia foi por água abaixo. Era uma terça-feira de outubro. Lembro porque estava chovendo, e o som da água nas janelas deixava a lanchonete mais aconchegante do que cansada. Eram mais ou menos 21 horas. O movimento estava calmo e eu torcia para que o final do meu turno fosse tranquilo. Então a porta tocou o sino. Esse cara entrou. E para ser sincera, parecia completamente comum. Cabelos escuros um pouco bagunçados, usava uma jaqueta azul marinho visivelmente gasta. Tinha as mãos nos bolsos e caminhava como quem teve um dia longo de trabalho. O que me chamou a atenção primeiro foi que ele não correu para pegar a melhor mesa ou estalou os dedos pedindo atendimento, como alguns fazem. Simplesmente foi até uma cabine no canto da minha seção e sentou de frente para o balcão. Quando fui até lá com meu bloco de pedidos, ele levantou os olhos e me olhou com olhos castanhos incrivelmente gentis. "Só um café preto, por favor", ele disse. A voz era suave, educada, sem exigências, sem frescuras. Simples e direto. Eu servi o café esperando que, como todo mundo, ele pegasse o celular na mesma hora. Mas ele não pegou. Simplesmente ficou ali, tomando o café, observando a lanchonete como se achasse tudo aquilo realmente interessante. E foi isso que me fez notar ele de verdade. Ele me observava trabalhar. Mas não de um jeito esquisito que arrepiava a espinha. Era uma atenção silenciosa, respeitosa. Enquanto eu reabastecia os potes de açúcar e limpava as mesas, sentia os olhos dele me acompanhando. Quando eu olhava de volta, ele fazia um leve aceno com a cabeça, como quem reconhece e valoriza o trabalho que estou fazendo. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que alguém me via. Não como a garçonete que serve café, mas como uma pessoa. Depois de mais ou menos 1 hora, ele se levantou para ir embora. Fui até a mesa para limpar e encontrei uma gorjeta de $10 ao lado da xícara vazia. $10 por um café de 3. Fiquei olhando para aquele dinheiro por um bom tempo, pensando que tipo de pessoa deixava uma gorjeta tão generosa por algo tão simples. Achei que ele era só um desses raros clientes que sabem o que é viver de gorjeta. Pensei que aquilo era o fim. Um encontro gentil com um estranho generoso. Mas na noite seguinte, às 21h em ponto, lá estava ele de novo. Mesma cabine, mesmo pedido, mesma presença silenciosa. Na terceira noite, me peguei olhando o relógio às 20h30, me perguntando se ele viria. E ele sempre vinha. Eu não fazia ideia de que aquela rotina simples estava prestes a virar meu mundo de cabeça para baixo. 2 semanas depois disso, comecei a chamá-lo mentalmente de cara do café. Eu sei, nada criativo.
Mas o que mais eu poderia chamá-lo? Ele nunca me disse o nome, e eu era tímida demais para perguntar. Mas algo nele despertava uma curiosidade que eu não sentia havia anos. Era uma quinta-feira especialmente tranquila quando tudo mudou. A lanchonete estava praticamente vazia, só eu e o cara do café. E eu estava sentada no balcão tentando entender um capítulo sobre o sistema cardiovascular. Eu murmurava coisas sobre ventrículos e artérias, frustrada, quando ouvia a voz dele. "Dificuldades com o coração?" ele perguntou. Levantei os olhos e vi que ele sorria do seu canto da cabine. Mas não estava rindo de mim. Era um sorriso genuíno, interessado. "Sim, é complicado", eu disse, fechando o livro, um pouco envergonhada por ele me ver com dificuldade. "Posso dar uma olhada?" Ele apontou para o banco vazio ao meu lado. Meu coração deu um pequeno salto. E não por causa do sistema cardiovascular, mas porque aquele homem quieto que aparecia toda noite queria me ajudar. Assenti com a cabeça e ele se sentou ao meu lado. Quando ele abriu meu livro de anatomia, senti o cheiro do perfume dele. Algo limpo, discreto. "O que está te dando mais trabalho?" Ele perguntou, passando os olhos pela página. Durante a hora seguinte, ele me ajudou a entender conceitos que me confundiam há semanas. Ele não me tratou como burra, nem falou de cima. Ao contrário, fazia perguntas que me levavam a refletir e chegar às respostas por conta própria. "Se o ventrículo esquerdo é a câmara mais forte do coração, por que você acha que é assim?" ele dizia. E de alguma forma, o jeito como ele explicava fazia tudo fazer sentido. "Como você sabe tudo isso?" perguntei ao final do capítulo. Ele ficou em silêncio por um instante e depois respondeu. "Sempre me interessei por como as coisas funcionam. Corações, negócios, pessoas." Havia algo na voz dele que sugeria que havia mais por trás daquilo, mas não insisti. "Obrigada", eu disse. De verdade, estava travada nisso há dias. "Quando quiser, Alina", ele disse. E eu congelei. Nunca tinha dito meu nome para ele. Mas lá estava ele, no meu crachá. Claro. Mas o jeito como ele disse, como se estivesse querendo dizer meu nome havia muito tempo, fez meu estômago se revirar. "Eu nem sei o seu nome", admiti. "Daniel", ele respondeu estendendo a mão. Quando apertei, a mão dele era quente, gentil. "Prazer em te conhecer oficialmente, Alina." A partir daquela noite, nossas conversas se tornaram o ponto alto dos meus turnos. Daniel me ajudava com a lição nos momentos tranquilos e conversávamos sobre tudo, e sobre nada também. Ele me perguntava sobre meu sonho de ser enfermeira, por que eu tinha escolhido essa carreira, qual área queria seguir, e ouvia como se tudo o que eu dissesse realmente importasse. Depois vieram as flores. Nada caro ou espalhafatoso. Flores do campo, parecendo colhidas no parque do outro lado da rua. A cada poucos dias, eu encontrava um pequeno buquê amarrado com barbante ao lado da cafeteira, quando voltava do intervalo. Eram simples, doces, e me faziam sorrir toda vez. "Alguém está com um admirador", minha colega Janet brincava. Mas eu fingia não entender o que ela queria dizer. Lá no fundo, eu torcia para que fosse o Daniel. Certa noite, enquanto eu me preparava para ir embora depois do turno, Daniel ainda estava lá, demorando sobre o café. "Alina", ele disse enquanto eu pegava minha bolsa. "Será que você gostaria de tomar um café algum dia?" Ele riu meio sem jeito. "Quero dizer, em algum lugar que não seja aqui." Meu coração disparou. Aquele homem que se tornara uma presença tão reconfortante na minha rotina estava me chamando para um encontro de verdade. "Eu adoraria", respondi, tentando não parecer muito ansiosa. "Que tal sábado à tarde? Tem um lugarzinho na Quinta Avenida com doces incríveis." Sábado não podia chegar rápido o suficiente. Troquei de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido simples e um cardigã. Quando vi Daniel esperando do lado de fora da cafeteria, de jeans e camisa social, meus nervos derreteram. Ele parecia relaxado, mais casual do que eu já o tinha visto.
e o sorriso que ele deu ao me ver poderia iluminar um quarteirão inteiro. Passamos 4 horas naquela cafeteria. 4 horas que pareceram 40 minutos. Conversamos sobre livros, filmes, nossas famílias. Daniel contou como foi criado pela avó depois que perdeu os pais num acidente. E eu falei sobre meus pais e como estavam orgulhosos por eu ser a primeira da família a terminar a faculdade. Quando ele me acompanhou até o carro, houve aquele silêncio. Aquele momento em que ninguém diz nada, só se olha. O sol da tarde batia no rosto dele de um jeito que me fez perceber o quanto eu já me importava com aquele homem calmo e atencioso. Me diverti muito hoje, eu disse. Eu também, ele respondeu, se aproximando um pouco mais. Alina, ele disse. Espero que isso não soe precipitado, mas estive esperando por hoje a semana toda. Antes que eu perdesse a coragem, fiquei na ponta dos pés e beijei sua bochecha. Quando me afastei, ele me olhava com tanta ternura que eu senti como se fosse derreter ali mesmo, na calçada. Estava me apaixonando por Daniel, e me apaixonando de verdade. O que eu não sabia é que ele já estava se apaixonando por mim desde a primeira noite em que entrou naquela lanchonete. 3 semanas depois, Daniel e eu já tínhamos caído num ritmo lindo. Ele ainda vinha à lanchonete quase todas as noites, mas agora também trocávamos mensagens o dia inteiro. Nos meus dias de folga, explorávamos a cidade juntos. Eu nunca tinha sentido nada parecido com o que sentia ao lado de Daniel. Ele me fazia rir, me fazia pensar, e o mais importante, me fazia sentir vista. Nosso primeiro beijo de verdade aconteceu numa quarta-feira à noite, depois do meu turno. Daniel esperou por mim como sempre, e estávamos indo até o carro quando começou a garoar. Em vez de corrermos da chuva, nós simplesmente paramos e começamos a rir. Tinha algo naquele momento. A rua vazia, a chuva leve, a luz do poste transformando tudo em cena de filme, que nos deixou em silêncio. Alina, disse Daniel, tocando meu rosto para enxugar uma gota de chuva. O jeito como ele disse meu nome, tão suave, tão cuidadoso, fez meu coração pular. Não sei quem se aproximou primeiro, mas de repente estávamos nos beijando. Foi um beijo doce, calmo, perfeito. E quando nos afastamos, eu senti como se o mundo inteiro tivesse mudado de lugar. Daniel encostou a testa na minha, os dois ofegantes. Queria fazer isso há tanto tempo, ele sussurrou. E o que te segurou? Brinquei. Ele riu, me puxando para mais perto. Nossos fins de semana viraram minha parte favorita da vida. Daniel nunca me levava a lugares caros ou chamativos. A gente fazia piqueniques no parque onde ele colhia aquelas flores do campo. Ia ao cinema antigo do centro assistir sessões da tarde. Ou simplesmente andava pela cidade conversando sobre tudo e sobre nada. Ele tinha esse dom de tornar as coisas mais simples em algo especial, só porque estávamos juntos. As minhas colegas da lanchonete começaram a me zoar sem piedade. Menina, você tá até brilhando, dizia Janet. Esse Daniel aí deve ser mesmo especial. E ele era. Daniel tinha uma força silenciosa que me fazia sentir segura, de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Quando eu tinha um turno especialmente difícil, lidando com clientes grosseiros ou mal-humorados, ele aparecia com meu chá favorito e apenas ouvia enquanto eu desabafava. Quando eu estava estressada por causa das provas, ele fazia perguntas com cartões de memorização e comemorava cada resposta certa como se eu tivesse ganho um prêmio Nobel. Mas foi em um dos meus piores dias que percebi o quanto meus sentimentos por ele tinham crescido. Tinha sido um turno terrível. Um cliente gritou comigo por causa de um café frio. Derrubei uma bandeja inteira de comida. E ainda tirei uma nota decepcionante numa prova que eu achava que tinha arrasado. Quando Daniel chegou naquela noite, eu estava por um fio. Ele olhou para mim e imediatamente se levantou do seu lugar. O que aconteceu? Ele perguntou, com uma preocupação real na voz. Tentei explicar, mas as palavras se embaralharam com as lágrimas. Sem dizer nada, Daniel me puxou para os braços dele, ali mesmo, no meio da lanchonete.
Ele me abraçou enquanto eu chorava, passou a mão no meu cabelo e sussurrava: "Vai ficar tudo bem." "Desculpa", murmurei contra o peito dele. "Estou sendo ridícula." "Ei", ele disse, se afastando só o suficiente para olhar nos meus olhos. "Você não é ridícula. Você é humana e tem todo o direito de ter dias ruins." Aquele abraço mudou algo em mim. Nos braços de Daniel, senti que podia enfrentar qualquer coisa que o mundo jogasse no meu caminho. 2 meses depois, estávamos dando nosso passeio habitual, quando ele parou de repente. Estávamos numa ponte com vista para o rio, as luzes da cidade refletindo na água. "Alina", ele disse, se virando para mim, "preciso te contar uma coisa." Meu coração saltou para a garganta. Será que ele ia terminar tudo? Será que eu tinha interpretado tudo errado? "Estou me apaixonando por você", ele disse com a voz firme, mas os olhos inseguros. "Na verdade, acho que estou apaixonado desde a primeira noite naquela lanchonete. Eu só precisava que você soubesse." Um alívio misturado com alegria me invadiu tão forte que achei que ia desabar. "Daniel", eu disse, segurando as mãos dele, "eu também te amo. Acho que já faz semanas. Daquele beijo em diante, tudo foi diferente. Não era mais só um romance, era amor, daqueles reais, profundos, que fazem você acreditar no para sempre." Voltando ao carro, de mãos dadas, eu não conseguia parar de sorrir. Pela primeira vez na minha vida adulta, parecia que tudo estava se encaixando. Meus estudos, meu sonho de ser enfermeira, e agora eu tinha Daniel. A vida estava perfeita, mas eu não fazia ideia de que essa perfeição estava prestes a se complicar de um jeito que eu nunca poderia imaginar. 4 meses depois do início do nosso relacionamento, eu achava que conhecia tudo o que era importante sobre Daniel. Eu sabia que ele tomava café preto, que lia romances de mistério, que foi criado pela avó depois que os pais morreram num acidente de carro. Sabia que ele era gentil, atencioso e que me fazia sentir a pessoa mais importante do mundo. O que eu não sabia era que meu doce e silencioso namorado levava uma vida dupla. Descoberta aconteceu numa manhã de terça-feira, da forma mais comum possível. Eu estava na biblioteca entre as aulas, fazendo uma pausa dos estudos, quando peguei o jornal local que alguém tinha deixado na mesa. Folheava distraída, até que um título na seção de negócios me chamou a atenção. Bilionário do setor de tecnologia doa $2 milhões ao hospital infantil. Meu sangue gelou ao ver a foto embaixo da manchete. Era Daniel. Meu Daniel. Mas ele não estava com sua jaqueta gasta ou roupas simples. Estava num terno caro, apertando a mão de administradores do hospital, exatamente como o artigo o descrevia: um empresário de sucesso. Li o texto 3 vezes até acreditar. Daniel Chen, CEO e fundador da Chen Technologies, uma das maiores empresas de software da cidade. Fortuna estimada em mais de $500 milhões. O mesmo Daniel que tomava café todas as noites na minha lanchonete, que deixava gorjetas de $10 por um café de 3. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular e procurei por Daniel Chen. Centenas de resultados surgiram. Fotos dele em eventos de caridade, em conferências, recebendo prêmios. Daniel Chen, o gênio da tecnologia que construiu seu império do zero. Daniel Chen, um dos solteiros mais cobiçados da cidade. Daniel Chen, que aparentemente passava as noites se fazendo de cara comum numa lanchonete do centro. Senti enjoo, físico, real. Tudo o que tínhamos vivido. Cada conversa, cada beijo, teria sido um jogo para ele? Eu era só um experimento para ver como a outra metade vive? Saí da biblioteca e dirigi direto até o endereço da empresa dele. Eu nunca tinha estado lá, nem sabia que o lugar existia. O prédio da Chen Technologies era uma torre de vidro brilhante no centro. Um daqueles lugares que eu passaria por fora e jamais imaginaria entrar. O saguão era todo em mármore e arte moderna, lotado de gente em ternos caros,
falando em telefones mais caros ainda. Eu me sentia totalmente fora de lugar, de jeans e moletom da faculdade. Mas fui até a recepcionista mesmo assim. Preciso falar com o Daniel Chen, disse. Ela me olhou de cima a baixo, tentando esconder o desprezo. Você tem horário marcado? Diz pra ele que a Lina está aqui, ele vai me atender. 20 minutos depois, Daniel apareceu no saguão. Ele usava um terno cinza carvão perfeitamente ajustado. E por um momento eu mal o reconheci. Aquele não era o meu Daniel. Não era o homem que me ajudava com os deveres, que colhia flores do parque. Era um estranho. Alina, ele disse com o rosto pálido. O que você está fazendo aqui? Ergui o jornal. Eu é que devia perguntar isso. Quem é você, Daniel? Ou devo te chamar de Sr. Chen? Ele fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia algo neles que parecia dor. Podemos conversar em um lugar mais privado? Subimos até o escritório dele, maior do que meu apartamento inteiro, com janelas enormes que davam vista para a cidade. Fiquei parada ali, no meio daquele monumento à riqueza e ao sucesso, me sentindo como a Alice que caiu no buraco do coelho. Quanto tempo você planejava esconder isso de mim? Perguntei. Alina, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Que mentiu pra mim durante meses? Que enquanto eu contava moedas para pagar o aluguel, você fingia ser um cara comum, se divertindo com a garçonete pobre? Não é assim, Daniel disse, se aproximando. O que temos é real. Meus sentimentos por você são reais. São mesmo? Porque agora eu não sei mais o que é real. Eu nem sei quem é você. Eu sou o mesmo homem que sempre fui com você. Ele disse desesperado. O dinheiro não muda quem eu sou por dentro. Não muda? Você me viu lutar, contar moedas, me preocupar com o preço de livros. E nunca pensou em dizer que podia comprar minha faculdade inteira com o troco do seu bolso? Daniel passou as mãos pelos cabelos, bagunçando o penteado impecável. Eu quis te contar tantas vezes, mas eu tive medo. Medo de quê? Medo de você me olhar diferente, de achar que eu era só mais um rico tentando comprar sua atenção. Medo de que tudo mudasse entre a gente. Fiquei ali, olhando para ele, o homem que eu achava amar, no meio daquele escritório de luxo, e só enxergava um estranho. Parabéns, Daniel. Mudou, tudo mudou. Virei para sair, mas ele segurou meu braço com delicadeza. Alina, por favor, não deixa isso acabar com o que temos. O que temos? Perguntei, me soltando. Nós não temos mais nada. Você destruiu isso quando decidiu me esconder a verdade por 4 meses. Eu não menti para você, Alina. Só não contei tudo. É a mesma coisa, eu disse. E saí. Saí daquele prédio de vidro brilhante. Voltei para minha vida real, onde as pessoas eram honestas sobre quem realmente eram. Naquela noite, quando Daniel apareceu na lanchonete no horário de sempre, às 21h em ponto. Eu me recusei a atendê-lo. Pedi para a Janet cuidar da mesa dele e passei o turno inteiro evitando sua sessão. Mas eu sentia o olhar dele em mim, exatamente como na primeira noite. Só que agora, em vez de me fazer sentir vista e valorizada, me fazia sentir como um experimento em um microscópio. Pela primeira vez desde que o conhecia, Daniel saiu da lanchonete sem deixar gorjeta. Durante 2 semanas, ele voltou lá todas as noites às 21h. Sentava na mesma cabine, pedia o mesmo café preto e esperava. Às vezes, tentava encontrar meu olhar, mas eu fingia que ele não existia. Às vezes, deixava bilhetes junto com o pagamento, mas eu os jogava fora sem ler. Meu coração se partia um pouco mais a cada noite, mas eu estava magoada demais, orgulhosa demais para ceder. Janet achava que eu estava exagerando. Menina, ele é rico. E isso é ruim desde quando qualquer outra já estaria se jogando nos braços desse homem. Não é sobre dinheiro, eu tentava explicar. É sobre a mentira. Como eu vou confiar nele agora,
Mas mesmo dizendo isso, eu sabia que era mais complicado. Parte de mim estava com medo. O mundo de Daniel era tão distante do meu. Como a gente poderia se encaixar? A outra parte, sentia falta dele, a ponto de doer fisicamente. Na 15ª noite, Daniel não apareceu. Passei o turno inteiro olhando para a porta, conferindo o relógio, me perguntando se ele tinha desistido. Quando meu turno terminou e a cabine dele permaneceu vazia, senti um alívio amargo, alívio e coração partido ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, encontrei um envelope empurrado por debaixo da porta do meu apartamento. Meu nome estava escrito com a caligrafia firme de Daniel. Quase joguei fora, como fiz com os outros bilhetes. Mas algo me fez abrir. Alina, eu sei que você não quer ouvir nada de mim, mas preciso que saiba a verdade sobre por que entrei naquela lanchonete naquela primeira noite. 3 meses antes de te conhecer, eu estava em um jantar de negócios no restaurante ao lado da lanchonete do Joe. Estava cercado por pessoas que só falavam comigo por causa do meu dinheiro. Conversas sobre ações, projeções de mercado, e eu me sentia mais sozinho do que nunca. Quando o jantar acabou, saí para respirar um pouco. Foi então que vi a lanchonete do outro lado da rua. Pela janela, vi você atendendo os clientes. Tinha um senhor de idade sendo difícil com o pedido. E em vez de se irritar, você sentou ao lado dele e, com paciência, ajudou-o a decidir o que queria comer. Depois, você trouxe pãezinhos extras sem ele pedir. E voltou várias vezes para ver como ele estava. Fiquei ali na calçada por uns 20 minutos, apenas observando você tratar cada pessoa que entrava com bondade e respeito. Eu voltei àquela lanchonete porque ver você trabalhar me lembrou do que é a verdadeira bondade. Você não fazia ideia de quem eu era. Não queria nada de mim. Só queria servir café. E talvez oferecer um sorriso. Pela primeira vez em anos, eu senti que podia ser só uma pessoa, não uma conta bancária. Eu me apaixonei primeiro pela sua gentileza, depois pela sua risada, depois pelo jeito como você morde o lábio quando está concentrada nos livros. Me apaixonei por como você lembra o pedido de cada cliente, pergunta sobre as famílias deles. Me apaixonei pelos seus sonhos, sua determinação e pelo modo como faz todo mundo ao seu redor se sentir importante. Eu deveria ter te contado sobre o dinheiro desde o começo. Fiquei com medo, mas isso não é desculpa. Você merecia honestidade desde o início. Eu entendo se você nunca me perdoar, mas preciso que saiba. Cada momento que compartilhamos foi real. Você é a pessoa mais genuína que eu já conheci, e me fez querer ser genuíno também. Eu te amo, Alina. Não a garçonete, não a estudante de enfermagem, não um papel. Você. E vou continuar indo àquela lanchonete todas as noites, até que você esteja pronta para falar comigo, mesmo que isso leve a vida inteira. Daniel, sentei no chão da cozinha e chorei. Mas não eram as lágrimas de raiva que eu vinha derramando há 2 semanas. Eram aquelas lágrimas silenciosas, profundas, que vêm quando você percebe que talvez tenha jogado fora a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Naquela noite, às 21h em ponto, vi Daniel entrar na lanchonete. Ele parecia cansado, mais triste do que eu jamais tinha visto. Pediu o café preto para Janet e se sentou na mesma cabine de sempre. Mas dessa vez, ele tirou um livro e começou a ler. Ele não estava me observando, só estava lá, presente, constante, como sempre tinha sido. Aguentei firme por 1 hora, mas não consegui mais. Caminhei até a mesa dele e deslizei para o banco à sua frente. Oi, eu disse baixinho. Daniel levantou os olhos do livro e o rosto dele se transformou. Oi, respondeu. Eu li sua carta. Ele apenas assentiu, sem dizer nada, esperando eu continuar. Fiquei pensando no que você disse, sobre ter medo. Eu também estava com medo. Ainda estou. Medo de quê? Ele perguntou com voz suave. De não ser suficiente para o seu mundo. De todo mundo me olhar e pensar: o que o bilionário vê na garçonete?
medo de me perder num estilo de vida que eu não entendo. Daniel estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Alina, você é suficiente para qualquer mundo. Você é suficiente para mim. E isso é tudo que importa. Como eu vou saber que isso é real? Como saber que você não está apenas fascinado por viver algo diferente? Que eu não sou só uma novidade para você? Por que, Alina? Ele disse, apertando minha mão. Não tem nada de comum em você. E por que eu daria cada centavo que tenho antes de abrir mão da forma como você me faz sentir? Conversamos até a lanchonete fechar. Daniel me contou sobre crescer cercado de riqueza, mas sentindo-se sozinho. Sobre como construiu a empresa como uma tentativa de lidar com o luto pela morte dos pais. E eu contei meus medos, meus sonhos, minha vontade de construir meu próprio caminho. Tenho uma proposta, disse ele, enquanto eu trancava a porta da lanchonete. Deixe eu pagar sua faculdade de enfermagem. Eu já ia protestar, mas ele ergueu a mão. Como um empréstimo. A gente assina documentos, faz um plano de pagamento, você me paga no seu ritmo. Mesmo que leve 30 anos. Quero investir nos seus sonhos, Alina. Não para te comprar, mas porque eu acredito em você. 3 meses depois, me formei na faculdade de enfermagem sem dívidas. Daniel estava na primeira fila, aplaudindo mais alto que qualquer outra pessoa quando eu subi no palco. Naquele mesmo fim de semana, ele me levou para uma cabana nas montanhas. Nada luxuoso, só um lugar tranquilo onde poderíamos ser nós mesmos, longe dos olhares do mundo. No domingo de manhã, sentados na varanda, tomando café e vendo o sol nascer, Daniel se ajoelhou. Alina Rodrigues, ele disse, tirando um anel simples, porém perfeito. Quer se casar comigo? Quer me deixar passar o resto da vida merecendo sua confiança e provando que o amor é a única coisa que realmente importa? Eu disse sim. É claro que sim. Como não diria? Aquele homem me encontrou numa lanchonete qualquer, no meio da madrugada. Viu além do meu uniforme. Acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar em mim mesma. Me ensinou que às vezes, as melhores histórias de amor começam com nada mais do que uma presença constante. Com alguém que simplesmente aparece, todos os dias. 6 meses depois, Daniel me pediu em casamento na mesma cabine onde tudo começou. Na mesma lanchonete. No mesmo lugar onde nossa história começou a ser escrita. Porque algumas coisas são boas demais para mudar. E algumas histórias de amor merecem dar a volta completa. Foi assim que aprendi que, às vezes, a pessoa que muda a sua vida para sempre está bem na sua frente, tomando um café preto e acreditando nos seus sonhos. Antes mesmo de você perceber que precisava de alguém que acreditasse. Depois do pedido de casamento na cabana, voltei a viver o que parecia um conto de fadas. Daniel era doce, respeitoso, paciente com minhas inseguranças. E, acima de tudo, fazia questão de não deixar que a diferença de mundos nos afastasse. Mas o mundo real não é feito só de cafés, flores e finais de semana nas montanhas. E foi quando minha formatura saiu no jornal local que a primeira rachadura apareceu. Ex-garçonete se forma em enfermagem com apoio do empresário Daniel Shen. A manchete viralizou em fóruns, redes sociais e sites de fofoca. Começaram a surgir comentários, piadinhas, teorias conspiratórias. Gente dizendo que eu era uma interesseira. Outros me chamavam de golpe de sorte. Alguns diziam que eu não era digna dele. Foi a primeira vez que senti vergonha. Não por quem eu era, mas pela maneira como o mundo decidia me reduzir. Daniel ficou furioso com a exposição. Contratou advogados, pediu retratações, mas eu já tinha visto. Já tinha lido os comentários, e aquilo ficou cravado em mim. Na mesma época, meus pais começaram a recuar. Minha mãe passou a me ligar menos. Meu pai, sempre tão presente, soava frio ao telefone. Quando fui visitá-los com Daniel, a tensão era palpável. Mais tarde, minha mãe me chamou sozinha. Filha, ele parece ser bom moço. Mas você não acha que isso tudo é rápido demais?
Você tem certeza que ele não vai te deixar mais do que deveria. Mas entendi o medo dela. Era o meu também. E por mais que Daniel nunca me desse motivos para duvidar dele, o medo de ser substituída pela próxima novidade me assombrava. Pouco tempo depois, conheci Nathan, o irmão mais velho de Daniel. Se Daniel era discreto e gentil, Nathan era o oposto. Frio, calculista e cético. No primeiro jantar que tivemos juntos, ele me lançou um sorriso falso e perguntou: "E então, Alina, já escolheu qual casa quer como presente de casamento?" Daniel gelou. Eu também. "É só uma piada", disse Nathan rindo. "Vocês sabem como essas coisas funcionam. Advogados, contratos, nem proteção de patrimônio." Naquela noite, pela primeira vez, Daniel não dormiu direito. Revirava na cama. Estava irritado, fechado. Pela manhã ele me confessou: "Nathan quer que você assine um acordo pré-nupcial e eu não sei como te pedir isso." Fiquei em silêncio. A dor não era pelo papel, era pelo que ele representava. Mas eu respirei fundo e disse: "Se for para proteger você, eu assino. Só não quero que isso se torne um muro entre a gente." Algumas semanas depois, voltei à lanchonete do Joe, agora como cliente. Janet correu até mim, chorando de alegria. A gerente me ofereceu meu antigo crachá, só por memória. Foi lá, sentada na mesma cabine de sempre, que percebi algo essencial. Meu valor não estava no que eu fazia ou quanto eu tinha. Estava em quem eu era. E com ou sem dinheiro, Daniel sempre soube disso. Uma semana antes do casamento, a avó de Daniel, a mulher que o criou, foi internada. Um derrame grave. Passei noites com Daniel no hospital. Ele desabava no meu ombro. Era a primeira vez que eu via ele tão vulnerável desde o dia em que descobri sua verdadeira identidade. No terceiro dia de internação, ele adormeceu no meu colo. E a avó dele, meio lúcida, me olhou e disse: "Ele sorri de verdade com você. Cuide do coração dele, menina, porque esse menino já foi sozinho por tempo demais." Nos casamos numa cerimônia íntima, com flores do campo e trilha de piano. Na entrada, deixamos uma placa. Essa história começou com um café preto e com alguém que acreditou em mim quando eu mal acreditava em mim mesma. Daniel chorou ao me ver, e eu também. Não pelo vestido, não pelo anel, mas porque, depois de tudo, as dúvidas, os medos, os julgamentos, nós escolhemos continuar. E o amor é isso, uma escolha constante. E se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Então aproveita e deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve também, porque toda semana tem mais narrativas que emocionam, surpreendem e nos fazem refletir. E agora me conta nos comentários: você perdoaria alguém que escondeu algo tão grande assim? Até a próxima história.